Existem alguns fatos científicos que os religiosos insistem em desconsiderar. Mas vamos acompanhar aqui alguns deles e perceba você aí, religioso, que está me ouvindo, que se você prestar bastante atenção e se você pesquisar profundamente tudo isso aqui que eu vou falar, você vai perceber que as religiões e o seu livro sagrado, no caso das religiões cristãs, a Bíblia, contém informações falsas, informações que não condizem com as verdades que a ciência já descobriu. Por exemplo, vamos começar com a biologia. A biologia deixa bem claro que a nossa espécie, o Homo sapiens, descende do ramo dos primatas. Isso mesmo, nós somos descendentes dos primatas. E não tem como refutar isso. A evolução das espécies é um fato. É um fato comprovado pela ciência. Existem inúmeras evidências, evidências avassaladoras, de que todos os primatas, nós e todos os demais primatas, temos um ancestral em comum. Isso mesmo. Todos nós primatas, há milhões de anos atrás, tivemos um ancestral em comum. Dele é que descendeu todas as espécies de primatas que existem hoje. Ah, mas por que existem primatas tão diferentes? Por exemplo, o ser humano, por que ele é tão diferente de um chimpanzé, de um gorila? Por quê? Bem, para começo de conversa, não são tão diferentes assim. Se você fizer uma análise genética, como já foi feita no projeto Genoma, o nosso código genético com o de um chimpanzé ou de um gorila tem semelhanças de 98%. 98%. Então isso é uma prova irrefutável de que nós descendemos da mesma espécie. Essas mudanças que existem, essas pequenas mudanças, essas pequenas diferenças, se devem à seleção natural, que agiu durante milhões de anos em diversos grupos de primatas, em diversas localidades. E em cada uma localidade havia uma vegetação diferente, um relevo, predadores, clima. Então tudo isso, né, fez com que algumas espécies elas evoluíssem de uma forma. A seleção natural agiu de uma forma. E em outras regiões agisse de outra forma. Alguns evoluíram de uma maneira, outros de outra maneira, devido às circunstâncias em que essas espécies viviam, né? O clima, os predadores, a vegetação. Então, o que mais favorecia determinada característica, eles foram evoluindo devido à seleção natural. E na outra região, né, o que favorecia, às vezes favorecia outras características, foram evoluindo de outra maneira. Mas no final, todos nós somos muito semelhantes geneticamente, como já afirmei aqui, né? Temos 98% com a mesma genética. A semelhança genética nossa chega a 98, 98,5%. Então isso aí não tem como refutar, gente. Não tem, não existe. É uma prova irrefutável. Quer uma outra? Por exemplo, na história, se você estudar a história, já é um consenso esmagador entre os historiadores que Jesus ele era apenas mais um Messias que existia lá no primeiro século. Mais um de centenas de Messias que surgiram naquela época. E como os diversos Messias que surgiram, ele foi preso, né, causou alguma confusão ali, foi preso e foi morto, porque Roma não perdoava mesmo. Começou a causar problema, eles matavam mesmo. E mataram vários supostos Messias. E Jesus era apenas mais um que existia naquela época. Aí, de uma pessoa comum, como eu, como você, desse pregador apocalíptico,
como existiam vários na época, ele fez alguns seguidores, esses seguidores foram passando ali algumas tradições orais, né? Foram passando algumas histórias de maneira oral, e isso foi crescendo, e depois de décadas, né? Até séculos depois, eles começaram a colocar por escrito essas lendas, esses mitos, essa construção, né? Jesus foi uma construção de um mito que foi se desenvolvendo através das décadas. Então isso aí já é um consciência entre os historiadores. Hoje, dificilmente você vai achar um historiador que realmente acredita que Jesus era de essência divina, que ele era um Deus, que ele nasceu de uma virgem, que ele ressuscitou dos mortos. Isso aí é praticamente impossível você achar um historiador sério que afirme isso. Isso aí é impossível você afirmar isso, não tem nem como você provar isso. A maioria dos historiadores, a grande maioria, a esmagadora maioria, deixa claro que Jesus, se ele realmente existiu, se houve uma pessoa, porque às vezes poderia ser vários messias que eles foram juntando as histórias e criaram esse mito. Mas se existiu um da qual começou a surgir essas histórias, era um homem comum, como eu, como você, que às vezes tinha um certo carisma e conseguiu atrair alguns discípulos. Esses são apenas 2 exemplos. Eu tenho muito mais para falar aqui, mas eu vou falar nos próximos vídeos que eu vou colocar aqui no meu perfil no Instagram. Mas só com esses 2 exemplos, eu digo a você aí, religioso, que está me vendo, não feche os olhos à realidade. Não tampe os ouvidos às evidências. Não faça isso. Pesquise, estude, aprofunde nas descobertas maravilhosas da ciência. Porque a coisa mais terrível é a pessoa não reconhecer algo, fechar os olhos à realidade e tentar se agarrar desesperadamente a uma mentira. Um abraço a todos e até a próxima.